Gols nos minutos finais sempre despertam emoções especiais. A vitória pode ser conquistada de diversas maneiras, mas quando acontece desse jeito parece muito mais doce. Hoje, mais uma vez vou contar pra vocês sobre alguns dos gols mais icônicos marcados no apagar das luzes. Desejo a todos um ótimo vídeo. A semifinal de volta da Liga dos Campeões da temporada 2018-19 entre Ajax e Tottenham pode ser considerada um dos jogos mais dramáticos da história do torneio. No intervalo, a equipe de Amsterdã vencia em casa por um agregado de 3-0, o que significava que os Spurs precisavam marcar 3 gols para avançar à final pelo critério do gol fora de casa. Nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, Lucas Moura marcou 2 vezes, deixando o placar em 3-2. Mas ao longo dos 35 minutos seguintes, o Tottenham não conseguia o gol decisivo. Então, aos 96 minutos, os Spurs organizaram um último ataque. Após um passe de Dele Alli, Lucas Moura finalizou de primeira no canto do gol, completando seu hat-trick e classificando o Tottenham para a final da Liga dos Campeões. A final da Copa do Mundo de 2010 entre Holanda e Espanha foi extremamente tensa. Durante os 90 minutos de jogo, nenhuma das equipes conseguiu abrir o placar, levando a partida para a prorrogação. Aos 25 minutos do tempo extra, tudo indicava que o confronto seria decidido nos pênaltis. Mas então aconteceu algo inacreditável. Após um corte ruim da defesa holandesa, o meio-campista da Fúria Vermelha, Cesc Fábregas, interceptou a bola e deu um passe perfeito para Andrés Iniesta, que no segundo toque finalizou com precisão no canto do gol, garantindo à Espanha seu primeiro título mundial na história. E agora vou mostrar a vocês 2 dos gols mais importantes na história das seleções da Ucrânia e da Rússia. Na Euro 2020, a equipe de Andriy Shevchenko enfrentou a Suécia nas oitavas de final. Os 90 minutos não foram suficientes para definir um vencedor e a partida foi para a prorrogação. Durante grande parte do tempo extra, a Ucrânia teve um jogador a mais devido à expulsão de Marcus Nilsson, mas mesmo assim não conseguiu aproveitar a vantagem até os 120 minutos, encaminhando o jogo para os pênaltis. No entanto, logo no primeiro dos 3 minutos adicionais, o atacante Artem Dovbyk se desmarcou após um cruzamento de Zinchenko e com uma cabeçada precisa colocou a Ucrânia nas quartas de final da Euro pela primeira vez na história. Na Copa do Mundo de 2018, disputada em casa, a seleção russa enfrentou a Croácia nas quartas de final. No primeiro tempo da prorrogação, o zagueiro Domagoj Vida marcou de cabeça após um escanteio e parecia que havia garantido a vitória para os croatas. Os torcedores russos já começavam a aceitar a eliminação, mas uma esperança surgiu nos minutos finais. Aos 115 minutos, a Rússia teve uma cobrança de falta a seu favor. Alan Dzagoev fez o cruzamento e Mário Fernandes apareceu para salvar a equipe, cabeceando para o gol e levando a partida para os pênaltis. Infelizmente, na loteria pós-jogo para as semifinais, a Croácia levou a melhor e Fernandes foi um dos que não converteram sua cobrança, mas se não fosse aquele gol de Mário, muitos torcedores russos não teriam experimentado toda aquela emoção. No final do jogo, fora de casa contra o Leicester pela Premier League, o Tottenham perdia por 2-1. Faltavam apenas 2 minutos para o fim da partida, e os Foxes já davam a vitória como certa. Ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. O atacante Steven Kane, que havia saído do banco, não era mais visto como uma peça importante, e o clube tentava vendê-lo o mais rápido possível. Mas aos 95 minutos, ele apareceu dentro da área para pegar um rebote e empatar o jogo. E isso não foi tudo. Antes que os defensores do Leicester pudessem reagir, ele surgiu novamente cara a cara com o goleiro Kasper Schmeichel e com um chute na trave e para o fundo das redes garantiu uma vitória épica para os Spurs. Se não fossem esses 3 pontos, o Tottenham provavelmente não teria se classificado para a Liga dos Campeões naquela temporada. A final da Liga dos Campeões de 2012 contra o Bayern de Munique pode ser considerada o auge da carreira do lendário atacante do Chelsea, Didier Drogba. Aos 88 minutos, os Blues perdiam por 1-0, mas então conquistaram o seu primeiro escanteio na partida. O marfinense respondeu ao cruzamento de Juan Mata,
e com uma cabeçada precisa mandou a bola para o fundo das redes de Neuer. Apenas observem o quanto esse gol foi emocionante para Drogba. O atacante ajudou a levar o jogo para a prorrogação e mais tarde converteu o pênalti decisivo na disputa final, conquistando para o Chelsea sua primeira Liga dos Campeões da história. Aos 89 minutos da semifinal de volta da Liga dos Campeões contra o Manchester City, o Real Madrid estava perdendo no agregado por 5-3 e precisava de 2 gols para forçar a prorrogação. Foi então que Rodrigo, vindo do banco, marcou aos 90 minutos, reacendendo a esperança dos torcedores merengues. O árbitro deu 6 minutos de acréscimo, mas ninguém acreditava que o Real pudesse reverter a situação. No entanto, sentindo o cheiro de sangue, os merengues não pararam por aí. Apenas 1 minuto depois do primeiro gol, Rodrigo subiu de cabeça após um cruzamento de Carvajal e fez o segundo, levando o Santiago Bernabéu à loucura. O brasileiro forçou a prorrogação, onde o Real Madrid marcou mais uma vez e garantiu a vaga na final. Agora quero pedir a vocês que não pulem a próxima parte do vídeo. A primeira parte deste material foi ocultada, e não posso simplesmente ignorá-la. Convido vocês a revisitar alguns gols que já viram antes. São por emoções como essas que vale a pena ver de novo e de novo. Nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, a Bélgica estava perdendo por 2-0 para o Japão nos últimos 20 minutos de jogo, mas conseguiu igualar o placar nos momentos finais, graças aos esforços de Vertonghen e Fellaini. Nos segundos finais da partida, a equipe de Roberto Martinez organizou um contra-ataque relâmpago. Kevin De Bruyne lançou a bola para a direita, onde estava Thomas Meunier, e Romelu Lukaku, já dentro da área, deixou a bola passar inteligentemente para Nasser Chadli, que finalizou para o gol meio vazio e deu aos belgas uma vitória épica no último lance do jogo. Não menos emocionante foi o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões 2012-13 entre o Borussia Dortmund e o Málaga. Nos acréscimos, o time de Jürgen Klopp precisava marcar 2 gols para avançar à próxima fase. Aos 91 minutos, Marco Reus empatou o placar agregado, mas devido ao critério de gol fora de casa, os espanhóis ainda estavam se classificando. Porém, apenas 1 minuto e 17 segundos depois, um verdadeiro milagre aconteceu. Após uma sequência de rebotes na área, o zagueiro Felipe Santana empurrou a bola para o gol, levando os torcedores no Signal Iduna Park ao delírio. A Supercopa da UEFA de 2016 entre Sevilha e Real Madrid ficou marcada por um desfecho inacreditável. No fim do tempo regulamentar, o zagueiro merengue Sérgio Ramos marcou contra seu ex-time, empatando a partida e levando o jogo para a prorrogação. Quando tudo indicava que a decisão seria nos pênaltis, outro defensor do Real entrou em ação, Dani Carvajal. Aos 119 minutos, o lateral deu uma arrancada espetacular pela direita e finalizou com precisão no canto, garantindo a vitória do Real Madrid. Na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, Espanha e Portugal se enfrentaram em um duelo memorável. No primeiro tempo, Cristiano Ronaldo marcou 2 vezes, mas isso não foi suficiente para sua equipe, já que a Fúria Vermelha vencia por 3-2. Nos minutos finais, Portugal teve uma cobrança de falta perigosa e, claro, Cristiano foi para a bola. O craque português aproveitou ao máximo a oportunidade e, com um chute preciso, colocou a bola no ângulo, deixando a barreira e o goleiro David De Gea sem reação. Esse gol nos últimos minutos foi crucial para Portugal, pois se perdesse aquele jogo, o Irã avançaria para o mata-mata em vez dos lusitanos. O jogo fora de casa contra o West Bromwich na reta final da temporada 2021 era extremamente importante para o Liverpool, na luta pelo G4 da Premier League. O lanterna do campeonato segurava o empate até os momentos finais. O escanteio aos 90 minutos era a última chance dos Reds evitarem um tropeço. O herói acabou sendo o jogador de quem menos se esperava um gol. O goleiro Alisson subiu para a área e, com uma cabeçada precisa, garantiu 3 pontos fundamentais para sua equipe.
O El Clásico entre Barcelona e Real Madrid na temporada 16-17 ficou para sempre na memória de Lionel Messi. Naquele jogo, os merengues, mesmo com um jogador a menos, conseguiram empatar aos 85 minutos com um gol de James Rodrigues. Mas Messi ainda não havia dado sua palavra final. Nos acréscimos, o argentino invadiu a área e finalizou no canto, silenciando o Santiago Bernabéu. A final da Liga dos Campeões de 2013 contra o Borussia Dortmund foi a segunda consecutiva para o Bayern, após a dolorosa derrota no ano anterior para Arjen Robben. Essa decisão tinha um peso ainda maior, já que ele havia sido um dos vilões da final contra o Chelsea. Mas dessa vez o holandês teve sua redenção. Nos últimos segundos do jogo, Robben ficou com a bola dentro da área e tocou na saída de Weidenfeller, garantindo a glória eterna ao Bayern. A emoção do jogador deixava claro o quanto aquele gol significava para ele. O derby escocês entre Celtic e Rangers sempre foi marcado por uma rivalidade intensa. Em um jogo crucial pelo título, os Teddy Bears precisavam desesperadamente da vitória nos segundos finais. O Rangers partiu com tudo para a área adversária, criando um verdadeiro caos. Após uma série de rebotes e uma falha do goleiro Arthur Boruc, a bola sobrou para Maurice Edu, que finalizou para o gol vazio e garantiu um triunfo emocionante para os azuis. A última rodada da Premier League 2011-12 contra o QPR jamais será esquecida pelos torcedores do Manchester City. Para conquistar o primeiro título inglês em 44 anos, os Citizens precisavam conquistar 3 pontos em casa, mas perdiam por 2-1 aos 92 minutos, enquanto o Manchester United vencia no jogo paralelo. Ainda assim, o improvável aconteceu de algum jeito. Edin Dzeko empatou de cabeça após um escanteio, e logo depois Sérgio Agüero invadiu a área e bateu forte, superando Paddy Kenny e dando ao City um título muito emocionante. A temporada 2012-13 acabou sem troféus para o Manchester City, resultando na demissão do técnico Roberto Mancini. Mas tudo poderia ter sido diferente se a final da FA Cup tivesse seguido outro roteiro. No final da partida, com o placar em 0-0, o meio-campista do Wigan, Ben Watson, saltou mais alto que todos após um escanteio e com um cabeceio garantiu para o seu clube um troféu histórico. No entanto, mesmo com a vitória na Copa, o Wigan foi rebaixado da Premier League naquela temporada e até hoje não retornou. Outro momento louco aconteceu na final da Liga dos Campeões em 99. O Manchester United enfrentava o Bayern de Munique no Camp Nou e perdia por 1-0 aos 91 minutos. Mas o destino tinha outros planos. Após um escanteio, Teddy Sheringham empatou o jogo, levando a partida para a prorrogação. No entanto, a história ainda não havia acabado. Pouco mais de um minuto depois, os Red Devils conseguiram mais um escanteio. E dessa vez o herói do lance foi Ole Gunnar Solskjaer, que desviou a bola vinda de Sheringham para as redes e garantiu o segundo título da Liga dos Campeões para o United. Na final da Liga dos Campeões de 2014, o Real Madrid, no derby de Madrid contra o Atlético, poderia ter conquistado seu 10º troféu do torneio de clubes mais prestigiado, mas no final da partida estavam perdendo por 1-0. Um escanteio conquistado nos momentos finais se tornou quase a última esperança de salvação. Após o cruzamento de Luka Modric, Sérgio Ramos deu um salto heróico e empatou o placar com um cabeceio. Na prorrogação, o clube merengue marcou mais 3 gols sem resposta e celebrou sua 10ª vitória no torneio. O meio-campista Shunsuke Nakamura, jogando pelo Celtic em uma partida muito importante do campeonato escocês, marcou um gol bonito de falta nos minutos finais. O japonês, com um chute astuto, deixou o goleiro adversário completamente confuso e marcou o gol que garantiu à sua equipe mais um título campeão.
A partida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre PSG e Manchester United ainda causa fortes emoções nos torcedores de ambas as equipes. No final do jogo de volta, os parisienses estavam à frente no placar agregado por 3-2, mas o United precisava de apenas um gol para avançar para a próxima fase devido à regra do gol fora de casa. Nos momentos finais, o árbitro, após revisão, marcou um pênalti por uma mão na bola de Kimpembe. Marcus Rashford foi o encarregado de cobrar o pênalti e, sem dificuldades, superou Buffon, levando o United às quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 5 anos. Dois anos antes, o PSG havia sofrido uma eliminação muito mais dolorosa no torneio. Na mesma fase das oitavas de final, os parisienses foram para o jogo de volta contra o Barcelona no Camp Nou, com uma vantagem de 4-0 após a vitória em casa. No final da partida, os catalães estavam vencendo por 3-1 e a partir dos 80 minutos precisavam marcar 3 gols para avançar às quartas de final. Após um rápido doble de Neymar, a tarefa já parecia possível. Os torcedores até o último momento não acreditaram que tal milagre fosse possível. Mas contra todas as expectativas, Sergi Roberto, após um cruzamento do meio, enviou a bola para o fundo da rede e literalmente explodiu o Camp Nou, levando o Barça para a próxima fase. O clássico de Merseyside entre Liverpool e Everton na temporada 19-20 causou emoções incríveis no técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, e dá para entender o porquê. Nos momentos finais da partida, após uma falha do goleiro Pickford e um rebote na trave, o atacante Divock Origi apareceu no lugar certo e mandou a bola para o gol vazio, garantindo uma vitória muito importante para os Reds. O primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões entre Barcelona e Roma terminou com uma vitória expressiva dos catalães por 4-1. Então, para o jogo de volta, os romanos foram praticamente dados como eliminados. No entanto, no final da partida, a Roma vencia por 2-0 e estava a um gol de avançar para a próxima fase. Após um escanteio, Costas Manolas marcou o gol que faltava para sua equipe. O grego enfiou a bola de cabeça na rede do Barcelona e pela primeira vez na história levou a Roma às semifinais do torneio. Gols nos minutos finais são sempre uma alegria para uns, mas uma tragédia para outros. Esses jogos são os que mais ficam na memória e a gente quer reviver vez após vez, mesmo décadas depois. Como vocês já devem ter percebido, não consegui incluir todos os gols assim em um único vídeo. Mas se quiserem ver uma segunda parte, deixem nos comentários. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!